Será que todo o universo é uma simulação? O seu mundo é um ambiente virtual codificado por uns e zeros? É um jogo de computador consciente criado por seres supremos de outra linha do tempo? E se cada pessoa na Terra não fosse diferente de um personagem em um filme, lendo de um roteiro que você nunca viu? À medida que os seres humanos exploram a realidade virtual e a inteligência artificial, essa conspiração tem aumentado em popularidade. Líderes na vanguarda da tecnologia moderna declararam: não é apenas uma possibilidade, é uma probabilidade. De acordo com Elon Musk, há uma chance em 1 bilhão de que a humanidade não esteja vivendo dentro de um universo simulado. Isso significa que nosso mundo pode não existir, mas isso é cientificamente possível? Será que todo o nosso universo existe dentro de um imenso espaço virtual? Perguntas semelhantes têm atormentado a humanidade há milhares de anos, muito antes da era moderna. Muitas religiões, desde panteões antigos até tradições monoteístas, afirmam que um ser supremo esculpiu nosso universo do nada. Você não encontrará a palavra simulação em nenhum livro religioso, mas o conceito é muito similar. Uma grande entidade projetou nosso universo do zero. Mas e se essa divindade estivesse tentando nos enganar? No século XVII, o filósofo francês René Descartes discutiu um Criador todo-poderoso em suas meditações sobre a filosofia primeira. Ele imaginou um demônio enganador, um demônio maligno, que projetou uma realidade falsa para enganar as pessoas dentro dela. O demônio de Descartes foi posteriormente refinado em um experimento de pensamento filosófico chamado cérebro em um tanque. Suponha que seu cérebro seja removido do seu corpo e colocado em um tanque de líquido. Dentro desse tanque, seu cérebro está conectado a um computador, que envia às suas células nervosas os mesmos impulsos que elas experimentariam dentro do seu corpo. Do ponto de vista do seu cérebro, como você saberia se suas experiências são reais ou simuladas? Vamos comparar esse experimento de pensamento com um cenário da vida real. Imagine, por um momento, que você entrou em um jogo de realidade virtual. Após colocar os seus óculos 3D, os seus sentidos mergulham nos corredores escuros e empoeirados de uma mansão antiga e assustadora. Enquanto você percorre seus corredores sombrios, os seus ouvidos são arrepiados pelo rangido dos assoalhos. Vozes distantes enviam arrepios pela sua espinha, e você sente um genuíno senso de terror. Parece real, soa real. Até mesmo pode parecer real. Mas isso torna real? Essa é uma pergunta difícil de responder. Você está suspendendo a sua descrença, mas apenas temporariamente. Você não confundiu aquela mansão assombrada com a sua vida real. Não importa o quão realista pareça, você sabe, no fundo da sua mente, que não é real. Atualmente, os designers podem criar espaços 3D interessantes que enganam os nossos sentidos, mas a ilusão é facilmente quebrada. Você sabe demais para confundir o mundo real com um virtual. Se você sabe que pode escapar de um mundo simulado, essa percepção influencia o seu comportamento. Mesmo que as suas emoções sejam genuínas, elas não são exatamente reais. Alguns cientistas discordam dessa ideia. Eles afirmam que uma saída de escape não mudará o seu comportamento se a ilusão for forte o suficiente. Vamos voltar para a nossa casa assombrada. Imagine, enquanto você caminha pelos corredores, um monstro salta das sombras. Você se assusta e tira o seu headset. Você escapou do ambiente virtual, mas como você se sente? Seu coração dispara no peito. Sua taxa respiratória aumenta. Depois de voltar para a realidade, leva alguns momentos para o seu cérebro entender exatamente o que está acontecendo. Seu cérebro foi enganado por aquele mundo fabricado. Não foi permanente, mas por alguns minutos, o seu senso de realidade foi quebrado. Será que a realidade virtual pode criar uma experiência enganadora permanente? Será que o seu cérebro pode esquecer qual é a realidade verdadeira? Em vez de ver um espaço como real e o outro como falso, o seu cérebro pode considerar os dois ambientes como realidades distintas, mas iguais. Vamos avançar 500 anos no futuro. Agora, a realidade virtual é um elemento essencial da vida moderna. Óculos pesados deram lugar a óculos elegantes, que transformam sem esforço o mundo ao seu redor. Com um simples botão, a sua realidade salta de um ambiente realista para outro. No começo, esses estímulos sensoriais parecem qualquer outro jogo. Mas e se os estímulos virtuais forem integrados à nossa vida cotidiana? As pessoas podem abandonar suas vidas reais em favor de uma existência simulada. O conhecimento é poder, mas os seus sentidos são, em última instância, falíveis.
Eles podem ser enganados, e eles cometem erros. Um universo virtual poderia hipoteticamente se fundir com a nossa realidade, e os nossos cérebros podem esquecer como fazer a distinção. Essa linha do tempo parece muito com ficção científica, não é? É especulação, mas o futuro da realidade virtual dá ao nosso grande complô uma base conceitual sólida. Mas ainda resta um obstáculo notável. Você ainda pode tirar os seus óculos. A qualquer momento, você pode apertar um interruptor, desligar e voltar para a sua vida real. Neste universo, a realidade em que você está habitando agora, isso não é uma opção. Assumindo que a nossa grande teoria da conspiração esteja correta, como uma realidade simulada pode existir sem o nosso conhecimento? Para que uma simulação seja totalmente convincente, ela precisa atender a um conjunto de objetivos. Em primeiro lugar, ela precisa ser cativante perceptualmente. O ambiente falso precisa enganar completamente o cérebro. Se o cérebro não acreditar que o seu ambiente é real, a simulação será comprometida imediatamente. Existem dois métodos pelos quais uma realidade simulada pode enganar o cérebro. Assim como no experimento do cérebro em um tanque, você poderia separar o corpo e a mente, imergindo a sua consciência em um universo falso. Seu corpo permaneceria na realidade, enquanto a sua mente é deslocada sem saber para um mundo simulado. Essa é uma opção, mas há outra alternativa. Todo o seu ser, incluindo o seu corpo e a sua mente, poderia ser criado dentro da simulação. Nesse caso, tudo no mundo, cada átomo, cada força, cada lei natural, não existiria na realidade. Tendo esses dois métodos em mente, é possível criar um universo simulado que engane completamente o cérebro? Você poderia ter entrado em uma simulação desde o momento em que nasceu. Quando a sua vida terminar, talvez você acorde em algum lugar com um par de óculos no rosto, gradualmente lembrando como era a sua vida real. Essa explicação é interessante para se pensar, mas outras são muito mais plausíveis. Uma explicação melhor vem de Nick Bostrom, um filósofo de Oxford. Ele afirma que a história da humanidade pode ser uma simulação ancestral executada por uma espécie pós-humana. Em seu famoso ensaio, Bostrom apresentou 3 conclusões possíveis. De acordo com Bostrom, uma e apenas uma dessas conclusões será verdadeira em algum momento no futuro distante. Primeiro, a humanidade poderia se extinguir antes de chegar a um estado pós-humano. Se nossa espécie desaparecer, não teremos chances de progredir para uma sociedade pós-humana. Portanto, a probabilidade de fabricar uma realidade artificial se torna aproximadamente zero. Em outras palavras, não estamos vivendo em uma simulação. Vamos assumir que os humanos sobrevivam tempo suficiente para evoluir para um estado pós-humano. Se isso acontecer, os pós-humanos podem não estar interessados em executar simulações ancestrais. É possível que uma sociedade pós-humana ignore seu passado ou simplesmente abandone a tecnologia de realidade virtual. Se isso fosse verdade, podemos chegar à mesma conclusão: não estamos vivendo em uma simulação. E se os humanos progredirem para um estado pós-humano e os pós-humanos estiverem interessados em executar simulações ancestrais? Nesse caso, é muito provável que nosso universo atual seja uma simulação, uma das milhares de linhas do tempo similares investigadas por uma espécie superior. Nosso universo pode ser o único onde os dinossauros foram aniquilados por um impacto de meteoro. Ou o universo onde o Monte Vesúvio entrou em erupção sobre a cidade de Pompeia. Se a teoria da simulação de Bostrom fosse verdadeira, nossa realidade seria apenas uma pequena parte de um experimento pós-humano. Essa teoria, como muitas outras, faz muitas suposições. Ela pressupõe que os pós-humanos irão em algum momento criar novas realidades e que nós iremos povoar essas realidades com entidades conscientes. Mas será que esse salto tecnológico é possível? Não sabemos ao certo. A inteligência artificial ainda é um pouco misteriosa. Se conseguirmos criar uma inteligência artificial funcional, poderíamos colocar várias entidades artificiais em um ambiente simulado. Poderíamos gerar um universo fabricado que poderia imitar a evolução do nosso próprio universo. Não importa o quão convincentes esses argumentos possam parecer, são suposições fundamentadas sobre o futuro de nossa realidade. A física de Harvard, Lisa Randall, diz que não há evidências que sustentem qualquer teoria de que estamos vivendo em uma simulação. Nesta fase da evolução humana, não temos o conhecimento nem a tecnologia para saber algo com certeza. É como argumentar pela existência de inteligência artificial ou consciência independente. É um conceito fascinante.
Ele transforma a maneira como pensamos sobre a vida, a percepção e o estado de nosso universo, mas sempre será hipotético até encontrarmos alguma prova concreta. Vamos ignorar todas essas inconsistências por um momento. Vamos assumir que todo o universo é uma grande simulação. Cada prédio altíssimo, cada pôr do sol bonito, cada engarrafamento. Tudo isso é apenas um conjunto de dados. Você poderia acordar dessa simulação? Existe uma saída? Provavelmente não. Você está preso dentro de sua realidade simulada da mesma forma que um personagem está preso dentro de seu universo fictício. Se esse personagem percebesse que está dentro de um jogo, ele não poderia de repente pular para o mundo real. Ele não sairia da tela e de repente viveria uma vida normal. Esteja o universo simulado ou não, sua realidade provavelmente é a única que você conhecerá.